Fala galera da terceira série, tudo bem? Eu sou a professora Rose Claire e nós estamos aqui novamente para falar de arte. E hoje nós vamos falar sobre indústria cultural. Isso, o que é a indústria cultural, gente? Vamos conhecer aqui comigo? Eu quero que vocês observem aqui esse slide e me respondam. Só observando essa imagem, me digam o que é a indústria cultural, quais são os conceitos que ela carrega dentro dela. Vejam aqui, gente, que toda a produção artística e cultural padronizada ou ainda massificada faz parte da indústria cultural. Vejam nessa imagem, gente, qual é o significado dela, o que você observa, o que você compreende quando observa essa imagem. Uma figura humana aí com uma televisão na cabeça. Isso já nos dá uma grande pista do que é a indústria cultural. Sigam comigo aqui. Gente, esse conceito de indústria cultural, ele surgiu lá no final do século XIX, entrando no século XX, com os sociólogos Theodor Adorno e Max Horkheim. No finalzinho, então, como eu falei, do século XIX, entrando no século XX. Esses estudiosos, gente, eles fizeram uma análise do comportamento social através do desenvolvimento e da industrialização, né? A Revolução Industrial. Lembram que nós falamos isso lá nas vanguardas europeias? Todas as transformações ocorridas na sociedade europeia no início do século XX, como isso afetou as pessoas com todos aqueles movimentos das vanguardas. Isso está lá na aula 2. Se for preciso, você volta lá e dá uma revisada, tá certo? Esses estudiosos, gente, eles então, segundo eles, o objetivo da indústria cultural era o lucro, ou seja, a manutenção do pensamento dominante, produzir muitas coisas para atingir a maior parte da população ou grande parte da população, gerando assim, claro, muito lucro, ok? Continuando aqui, gente, nós vamos descobrir nesse momento o que é realmente a indústria cultural. O conceito desenvolvido por Adorno e Horkheim se refere à ideia de produção em massa, comum nas fábricas e também nas indústrias, que passou a ser adaptada às produções artísticas. Lembram que nós estudamos lá na Pop Art sobre isso? Falamos sobre os artistas, né, que falavam sobre a cultura de massa, o consumo. Lembrem disso? Essa aula, se eu não me engano, é a aula número 4. Se for possível, voltem lá também para dar uma revisadinha. Dessa maneira, gente, os filmes, as músicas, os espetáculos e muitos outros tipos de obras, né, literárias, artísticas, se popularizaram e ganharam um formato, assim, meio que de sequência, muito parecidos, fazendo com que elas caíssem no gosto das pessoas e fossem vendidas de uma forma mais fácil, gerando, como eu já falei antes, lucro, ok? Então, eu quero que vocês acompanhem comigo na tela, essas imagens vocês já viram, né, na aula da Pop Art. Nós temos o Andy Warhol, que popularizou aí uma infinidade de produtos e também de personagens do cinema e da música. Lembrando que o Andy Warhol também era cineasta, né, produziu muitos filmes nessa época. Nós temos aqui a obra da Marilyn, né, nós já falamos sobre essa obra de arte, a primeira parte dela é colorida, fazendo alusão a toda a beleza, o glamour da artista, e a parte que está em preto e branco faz aí a menção após a morte da artista, né? Como se ela já não estivesse aí mais com vida nessa obra, certo? Aí nós temos também, gente, Elvis Presley, que foi um dos grandes ícones desse período e também muito retratado pelo Andy Warhol. A seguir eu mostro para vocês um pouquinho da serigrafia, que era a forma como o Andy Warhol reproduzia em grande quantidades os seus trabalhos. Nesse período, gente, a popularização dos produtos ficou assim como se a arte não fosse mais um objeto único, e sim ela poderia ser reproduzida em grande quantidade para ser vendida, certo? Então, além das tintas e dos pincéis, ele se utilizou da serigrafia. E o que é a serigrafia? Acompanha comigo aqui, gente. Tem um textinho logo acima, mas eu vou falar para vocês aqui, que o processo da serigrafia consiste na vazão de uma tela através da pressão e de um puxador. Ele parece um rodo, assim, daqueles que a gente tem em casa, né? Que é passada a tinta e esse rodo vai carregando a tinta sobre a superfície. E tudo por meio desta tela de seda, né? Que foi preparada anteriormente, já com os desenhos todos, né? Que eram para ser impressos. Poderia apenas mudar a cor, certo?
Então, esse é o processo que o Andy Warhol usava muito nesses trabalhos que vocês viram, principalmente da Marilyn Monroe, certo? Aqui nós vemos, gente, mais um exemplo da massificação, da forma como a indústria televisiva, ela fazia dos personagens, dos artistas, né, produtos para se vender e para se obter lucro. Aqui nós temos alguns apenas, né, 4 exemplos de filmes do Elvis Presley, que eram muito famosos nessa época. Eu mesma, quando era criança, assisti a alguns desses filmes. E dando também ênfase, hoje na realidade, nós temos, recentemente saiu em todas as redes de televisões aí, uma propaganda que também faz uso da imagem do Elvis Presley. É uma grande montadora de carro aí que está lançando um carro e está usando a imagem desse artista, certo? Então, eu quero dizer para vocês onde surgiu a indústria cultural efetivamente. Onde ela surgiu e por que ela surgiu. Acompanha comigo aqui na tela. Os sociólogos alemães, que nós já falamos antes, eles escreveram um livro chamado Dialética do Esclarecimento, cujo um dos capítulos aborda a noção de indústria cultural, lá em mais ou menos em 1944. Nesse período, o mundo testemunhava a consolidação dos regimes totalitários, principalmente o nazismo. É dele que nós vamos falar daqui a pouquinho, tá? Os próprios estudiosos, esses dois rapazes aí que a gente falou, tiveram que fugir da Alemanha. Por quê? Porque foram perseguidos em decorrência de escrever este livro e este capítulo que foi tão polêmico. Observem aqui, né, a propaganda nazista. Ao lado nós temos do fascismo também, né? Mas a propaganda nazista, ela era muito forte para conquistar as pessoas e dizer que era uma coisa boa para conquistar a população. Eu coloquei também nesse slide, gente, uma obra da Liberdade Guiando o Povo, de 1830, que fala sobre a Revolução Francesa, com um ideal de liberdade, de igualdade, de fraternidade. E aí, né, nós vemos também logo abaixo uma obra, né, um folder, digamos assim, do Hitler, meio que fazendo uma releitura, né, dessa obra de arte da Liberdade Guiando o Povo, né? Ele empunhando essa bandeira do nazismo e várias pessoas atrás o apoiando, certo? E mais adiante, gente, a gente vai falar sobre alguns filmes que dão essa comprovação, né, de que a massificação através das imagens, da televisão, certo? Nós temos aqui o filme Arquitetura da Destruição. Nesse filme aborda um pouco das teorias, né, do nazismo e como ele seria positivo e bom para a sociedade, né? Então, eu gostaria muito que quem tiver a possibilidade assista a esse filme. Ele está disponível lá no YouTube completo, tá? Ele traz informações importantíssimas sobre esse período. Eu gostaria também de falar para vocês um pouco sobre a arte degenerada. A arte degenerada é uma exposição artística que aconteceu lá em 1937. Essa expressão degenerada era como Hitler, né, e o regime nazista, eles chamavam o modernismo, aquele modernismo das vanguardas europeias que vocês estudaram. Então, eles usavam também esse termo degenerado como uma forma ali sutil de poder arquitetar, né, todas as suas estratégias, inclusive de racismo, né, nesse período aí. Então, nessa exposição, o que continha, gente? Obras de arte do modernismo que eram comparadas a pessoas com algum tipo de deficiência ou intelectual ou física. E com isso eles queriam mostrar o quê? Que isso era um problema social, que as obras de arte eram um problema social e que essas pessoas com algum tipo de deficiência também eram um problema social e que elas não deveriam, de certa forma, existir. Há alguns estudos que comprovam que mais de 5.000 obras modernistas foram destruídas, exatamente aquelas obras das vanguardas europeias. Há relatos de que obras de Pablo Picasso nunca foram conhecidas pelo grande público porque foram queimadas nesse período, né, do regime nazista.
E há também relatos, né, de obras de arte que Hitler roubava, né, nas suas, quando ele conseguia invadir algum país, ele pegava todo o acervo artístico e carregava com ele, guardava em lugares específicos. Para quê? Porque ele queria formar o museu do regime, mas apenas com obras do naturalismo, com obras clássicas, tá? Porque Hitler, bem no fundo, ele era um artista plástico, porém frustrado, porque não eram aceitos os trabalhos dele por serem ainda obras bem clássicas e fugiam de todo o conceito, né, de contemporaneidade, de modernidade que estava ocorrendo já na época, certo? E aqui nós temos, né, um exemplo da questão da cultura, né, do capitalismo, que é para lucrar. Nós vemos aqui uma imagem de 1936, uma propaganda da Coca-Cola, das Olimpíadas de 1936, que aconteceram na Alemanha, e ao lado nós temos uma imagem de 2019, né, assim trazendo a cultura, né, de massa, de que é acessível para todas as pessoas, fazendo aqui, né, alusão à identidade de gênero, ok? As características, gente, principais da indústria cultural. Quais são essas características, né? A padronização, a homogeneização da população, para que todo mundo pense igual e consuma desenfreadamente os produtos. Então, nós temos como característica o quê? O lucro. A padronização, como eu já falei, a massificação, produtos fáceis de serem consumidos e a homogeneização, ou seja, fazer com que os produtos se pareçam, filmes, novelas, músicas, tudo isso para ser uma forma mais fácil de ser consumida, certo? Então, gente, a indústria cultural aqui no Brasil, ela foi se popularizar um pouquinho mais tarde, lá em 1970. Porém, gente, lá na década de 60, a televisão foi de suma importância e a televisão é que popularizou um pouco essa cultura aí, né? Essa indústria cultural. Nós temos como exemplo os festivais da canção da década de 60, que culmina ali com o movimento tropicalista, que a gente vai falar um pouquinho, certo? E o que nós vamos falar também uma coisa muito importante que aqui no Brasil se disseminou mais atualmente como sendo da indústria cultural, né? As fake news, a internet, né? Vocês sabem que uma fake news, fake é uma mentira, é algo que não é verdade, mas que é propagado. E tem um velho ditado que diz assim, que uma mentira bem contada e repetida umas 100 vezes mais ou menos, acaba se tornando verdade, dependendo das pessoas que acreditarem nela, certo? E aí, pessoal, esse tema ele se popularizou um pouquinho mais lá nas eleições de 2016 dos Estados Unidos. Depois a gente vai ter uma proposta de atividade sobre fake news, mas é uma fake news do bem, tá, pessoal? E aqui, né, como eu falei para vocês, os festivais se popularizaram na televisão, algumas redes de televisão da época transmitiam esses festivais da canção e sempre eles tinham músicas de protestos, né? Nós tínhamos aqui o regime militar, então eram sempre músicas de protesto que apareciam nesses festivais. E alguns nomes bem importantes que surgiram nesse período, né, dos festivais, do tropicalismo, são Roberto Carlos, Caetano Veloso, Gilberto Gil, esses que vocês vão acompanhar comigo aqui na tela. Jair Rodrigues, Maria Bethânia, Sérgio Reis, Chico Buarque, Elis Regina, Tom Zé, Edu Lobo, Gal Costa, Geraldo Vandré e Tom Jobim. São nomes que se popularizaram e que alguns que despontaram para a fama nesse período, tá certo? E o tropicalismo, aqui na tela vocês estão vendo algumas imagens, né, desses personagens que nós acabamos de falar. Temos também o grupo Mutantes, que foi muito conhecido nesse período, surgiu nesse período e despontou, né, trazendo uma forma de musicalidade bem diferente. E vocês prestem atenção, porque os Mutantes também já foram tema de uma questão do Enem, tá, pessoal? Seguindo mais adiante, nós falamos também um pouco do cinema novo, né, que despontou aqui no Brasil na década de 60, né? O cinema novo, ele tinha um conceito que dizia assim, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Isso bastava para que a gente pudesse criar e elaborar um filme, certo? E a nossa atividade
é uma fake news do bem, se é que pode existir. Eu acredito que possa existir. Pense positivamente. Então, o que a gente está propondo aqui, gente? Mas antes a gente precisa saber e relembrar, né? Vamos puxar lá das fake news, que fake sempre é mentira, né? É aquilo que não é verdadeiro. Mas nós estamos fazendo uma fake news do bem, então você vai falar a verdade. Olha o que eu trago de sugestão aqui para vocês. Primeiramente, será que o nosso estado não pode ser o precursor da cura do Covid? Né? Boas notícias saindo todos os dias daqui do nosso estado. Olha que legal, outro tema bem bacana. Pense no Acre, gente, despontando como um grande precursor no mundo da educação, lançando aulas pela TV e por um grande portal. Que notícia bacana para a gente espalhar pelo mundo. Seria uma fake news do bem, né? Nós mostrarmos para os outros estados e para o nosso país que o nosso estado está se preocupando com a educação, está se preocupando com você que está aí na sua casa. Então eu deixo esse desafio para você. E se você achar legal, compartilha com o seu professor essa boa notícia, né? Essa fake do bem que você está criando atualmente. E aí, gente, eu deixo para vocês aqui algumas sugestões de acesso, tá? E não se esqueça, todo esse material está no portal Eduque para você baixar, assistir quantas vezes você quiser, tá certo? Até a próxima, tchau e fiquem com Deus!